Há uma força, invisível, silenciosa, persistente. Ela não grita, não se impõe, mas age. Age nas entrelinhas da sua vida, nos olhares que cruzam o seu caminho, nas portas que se abrem ou se fecham. Essa força é antiga como o tempo e presente como o agora. Você não pode vê-la, nem tocá-la, mas a sente, como se algo te observasse, esperando que você desperte. Alguns a chamam de coincidência, outros de sorte. Mas aqueles que ousaram pensar mais fundo, que se recusaram a viver no raso, descobriram seu nome verdadeiro: mente magnética. Simulation. Existe uma mente, uma consciência, um campo de energia em você e ao seu redor que atrai, repele, molda e transforma a sua realidade. Não é um truque de autoajuda, é um princípio, uma engrenagem universal. Você já percebeu? Há pessoas que parecem caminhar com o vento a seu favor. Não importa onde estejam, elas brilham, entram em um ambiente e, de repente, tudo gira em torno delas. As oportunidades fluem, as conexões aparecem, a sorte, dizem, parece segui-las como uma sombra fiel. Mas e se eu te dissesse que não é sorte? Que esse ímã invisível que elas carregam é cultivado? Que qualquer pessoa, em qualquer ponto da vida, pode ativar esse mesmo poder? Tudo começa com um incômodo, uma inquietação que ninguém vê. Você olha ao redor e tudo parece normal, até demais. A rotina é previsível, as conversas são rasas, os dias passam iguais, sem cor, sem paixão. E lá no fundo, algo dentro de você grita: isso não pode ser tudo. Esse grito é o primeiro sussurro da mente magnética. É como se a própria vida estivesse tentando te acordar. Ela não fala com palavras, fala com sentimentos, fala com vazios, com angústias, com aquela dor sutil de saber que nasceu para algo maior, mas ainda não vive isso. E aí vem o desejo ardente. Não é uma vontade qualquer. Não é ser rico por capricho, nem ter sucesso para mostrar algo aos outros. É uma fome de alma, um chamado de algo profundo, ancestral. Você começa a sentir que há um lugar só seu no mundo, um espaço que ninguém mais pode ocupar, uma missão que, se não for sua, será de ninguém. E esse sentimento cresce, cresce até que você não consiga mais ignorar. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas esse desejo não nasce pronto. Ele é construído. Nasce da frustração, da repetição, da visão clara e insistente de algo que ainda não existe, mas que você já vê com os olhos da mente. Aqui está o primeiro segredo da mente magnética. Você não atrai o que deseja superficialmente. Você atrai aquilo que consome seus pensamentos. Aquilo que você visualiza com força, que você sente, que você vive mesmo antes de acontecer. O problema? A maioria das pessoas não acredita. Não acreditam porque foram ensinadas a temer o impossível, porque foram domesticadas com limites, porque desde pequenas ouviram: não pode, isso não é para você, seja realista. Mas escute, tudo o que hoje é real, um dia foi ideia. Tudo o que é grande, um dia foi sonho. Tudo o que transforma o mundo começa com alguém que se recusou a pensar pequeno. Você pode ser essa pessoa. Você deve ser essa pessoa. Mas para isso, você terá que escolher. Escolher entre a segurança do conhecido ou o chamado do invisível. Entre a rotina que te anestesia ou o salto no escuro que te liberta. A mente magnética responde a decisões, não a dúvidas. E é por isso que este primeiro bloco não é só uma introdução. É um convite. O universo está testando sua prontidão. Essa inquietação que você sente agora não é fraqueza. É o início da transformação. Mas transformação exige entrega. Exige que você diga, com cada célula do seu corpo: eu não aceito menos do que meu máximo. Desejo ardente é isso. É colocar um ponto final na mediocridade. É dizer chega para tudo o que te reduz.
É viver com propósito, com intensidade, com intenção. E quando esse desejo se instala, tudo muda. Você começa a enxergar o que antes era invisível, começa a perceber oportunidades onde só havia rotina. E mais importante, começa a mudar por dentro, porque o verdadeiro magnetismo não começa no mundo externo, começa na mente, na forma como você pensa, sente, age e reage. Você ainda está aí? Então ouça isso com atenção. Você foi condicionado a ser uma versão pequena de si mesmo. Mas a mente magnética não é para versões pequenas. Ela é para os ousados, para os que ousam sonhar e agir, para os que dizem, eu nasci para algo maior e vou até o fim. Respire fundo. Sinta esse fogo. Essa força que cresce em você não é ilusão. É o começo da revolução interna. E agora que você a reconheceu, não há mais como voltar atrás. Se o desejo ardente é o fogo, o propósito definido é a bússola. É ele quem orienta, quem organiza a paixão, quem transforma impulso em direção. Imagine um navio imenso, com velas infladas por ventos potentes, sem leme, sem mapa, sem destino. Ele pode até se mover, mas não chega a lugar nenhum. Assim é a vida sem propósito, uma força sem rumo, um potencial desperdiçado. A mente magnética só se ativa quando há clareza. Clareza do que se quer, clareza do porquê se quer, clareza do que está disposto a fazer para conseguir. É essa clareza que transforma o desejo em comando. Você não pode atrair aquilo que não define. E aqui está a grande armadilha da maioria. Querem tudo, mas não escolhem nada. Querem sucesso, mas não sabem o que isso significa para elas. Querem riqueza, mas nunca pararam para visualizar, em detalhes, a vida que desejam viver. O propósito é mais que um objetivo. É uma visão detalhada, vibrante, viva do que você está construindo. É o seu porquê. E quanto mais emocional ele for, mais magnético se torna. Napoleon Hill ensina: desejo é o ponto de partida, mas é o propósito que o direciona e o mantém vivo. E isso nos leva ao terceiro elemento: fé. Fé não no sentido religioso, mas como força interior. É a certeza silenciosa que pulsa mesmo quando tudo diz não. É a convicção inabalável de que o seu destino não depende do mundo, depende de você. Mas a fé não surge do nada. Ela é construída, erguida, tijolo por tijolo, através da repetição consciente de ideias positivas, poderosas, elevadas. É aqui que entram as autoafirmações. Você não é o que pensa uma vez. Você é o que pensa constantemente. As palavras que você repete todos os dias tornam-se comandos ao seu subconsciente. Eu posso. Eu consigo. Eu sou digno. Eu sou abundante. Eu estou em construção constante. Parece simples. E é. Mas simples não é fácil. A mente sabota. O passado ressurge. As vozes antigas gritam. Mas você não pode calá-las com silêncio. Você deve sobrepor. Instalar novas crenças sobre as antigas. Criar novos circuitos mentais. Substituir o não posso pelo como posso. Seu subconsciente não distingue verdade de repetição. Ele aceita aquilo que você repete com emoção. A mente magnética é alimentada por imagens internas. Por isso, visualize. Veja-se vivendo a vida que deseja. Veja-se superando os obstáculos. Veja-se todos os dias avançando, mesmo que apenas um passo. E declare, diga ao mundo e a si mesmo o que você veio fazer aqui. Não para impressionar, mas para registrar. Porque quando você fala com firmeza, o universo escuta e começa a responder. Mas nada disso importa se você permitir que o ruído do mundo te desvie. Vivemos em uma era de distrações, milhares de vozes, milhares de caminhos, milhares de comparações. E cada vez que você se desvia, você enfraquece sua vibração. É por isso que o foco é uma das maiores formas de fé. Foco é dizer não para tudo que não te aproxima do seu propósito.
É blindar a sua atenção. É proteger seu campo de energia. Você precisa entender. A mente é como um jardim. Se você não planta algo intencionalmente, as ervas daninhas do mundo cuidarão de ocupar o espaço. Essas ervas se disfarçam de notícias, de fofocas, de opiniões, de comparações. E antes que perceba, você está alimentando a dúvida. Por isso, cultive um ambiente fértil. Cuide do que você vê, do que ouve, de com quem anda. A mente é magnética, mas também é frágil. E o que entra, molda o que sai. Mais ainda, entenda que você é o arquiteto da sua realidade. A cada pensamento você desenha. A cada decisão você constrói. A cada ato de fé você avança. Mas lembre-se, propósito sem ação é ilusão. Fé sem movimento é ego inflado. E desejo sem direção é fogo que consome, mas não transforma. Você precisa decidir. Está disposto a pagar o preço da clareza? Porque viver com propósito exige coragem. A coragem de dizer, isso é o que eu quero, mesmo que ninguém entenda. A coragem de errar no caminho certo, ao invés de acertar no caminho dos outros. E quando você se alinha, quando o desejo arde, o propósito guia e a fé sustenta. Algo muda. Você começa a atrair. Pessoas surgem, ideias aparecem, coincidências se multiplicam. Mas não são coincidências. São respostas. São ecos do campo invisível, respondendo à sua frequência. O universo não premia quem pede. Premia quem vibra, quem age, quem decide. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está decidindo. Algo em você cansou de sobreviver. Algo em você está pronto para viver. Viver com propósito, com intensidade, com intenção. Essa é a arquitetura invisível do sucesso. Ela não se vê, mas se sente. E quando você começa a habitá-la, ela começa a habitar você. O ciclo da ação poderosa, desejo. Propósito, fé. Esses são os 3 combustíveis iniciais da mente magnética. Mas se não forem canalizados em ação inteligente, tornam-se apenas fagulhas perdidas no escuro. Quantas vezes você conheceu pessoas cheias de ideias, de planos, de sonhos, mas que permanecem no mesmo lugar, ano após ano? Elas sabem o que querem, sentem que podem, mas não se movem. Ou pior, se movem de forma desorganizada, sem direção, sem consistência. A 4ª força da mente magnética é o plano organizado. E não se trata apenas de planejar. Trata-se de arquitetar um caminho claro, ajustável, baseado em metas reais e comportamentos consistentes. Napoleon Hill foi direto ao ponto. Uma ideia sem um plano é apenas uma fantasia. E fantasias não constroem riqueza, não moldam legados, não transformam destinos. Você precisa agir com método. Isso significa escrever seu plano, detalhá-lo, quebrá-lo em microações diárias e principalmente revisar constantemente, porque a ação organizada é viva, ela respira, ela se adapta. Aqui surge uma verdade desconfortável. Você vai falhar, vai errar, vai tropeçar, vai se frustrar. E é aí que entra o 5º princípio, persistência. Mas atenção, persistência não é teimosia, não é repetir eternamente o que não dá certo. Persistência é compromisso com o destino e não com o caminho. O mundo premia os que persistem, mas só aqueles que aprendem com o erro, que ajustam a rota, que transformam cada falha em alicerce para a próxima tentativa. O fracasso não é um fim, é um espelho. Ele te mostra onde o plano precisa ser refinado. E a persistência é a cola invisível entre seus desejos e seus resultados. Mas persistir sozinho é árduo e, às vezes, quase impossível. É por isso que o 6º princípio da mente magnética é o Mastermind. Hill foi categórico. Nenhum cérebro é completo por si só. Quando 2 ou mais mentes se unem com um propósito em comum, nasce uma terceira mente, invisível, superior, sábia, que amplia a capacidade de todos os envolvidos. Essa é a força do Mastermind.
Um grupo pequeno, coeso, comprometido com a evolução mútua. Se você anda com quem reclama, você enfraquece. Se convive com quem zomba dos seus sonhos, você desacelera. Mas se conecta com quem vibra na mesma frequência de crescimento, você acelera. Pessoas são pontes ou paredes. São combustível ou drenagem. Observe com quem você compartilha sua energia. Escolha com consciência os ouvidos que recebem seus planos. E selecione, com sabedoria, as vozes que você permite habitar sua mente. O mastermind ideal é formado por pessoas que acreditam em si mesmas e em você. Pessoas que não apenas te motivam, mas que te desafiam, que te levantam quando você cai, mas que também te puxam quando você relaxa demais. E se você ainda não tem esse círculo, comece cultivando-o. Aproxime-se de mentes inquietas. Leia livros poderosos. Consuma conteúdos que elevem seu padrão. Você pode construir seu mastermind mesmo virtualmente, porque mais importante que a presença física é a presença de ideias vibrando na mesma sintonia. Lembre-se, a ação poderosa nasce da união de forças, mas essa ação precisa ser alimentada diariamente. Não basta um dia de motivação, não basta um momento de clareza. O sucesso é um ato contínuo, uma escultura lapidada com pequenos golpes diários. E isso nos traz a ideia central deste bloco. O ciclo da ação poderosa é formado por 5 movimentos eternos: pensar com clareza, planejar com precisão, agir com coragem, ajustar com inteligência, persistir com fé. Se você dominar esse ciclo, o mundo se abre, porque o universo não recompensa os mais inteligentes, nem os mais talentosos. Ele recompensa os mais consistentes. É fácil se empolgar com uma nova ideia. Difícil é acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, inclusive quando ninguém está vendo, inclusive quando o retorno ainda não chegou, inclusive quando tudo em você quer desistir. E nesses momentos, lembre-se, você não está cavando em vão. Cada passo, cada queda, cada tentativa está criando uma base sólida. A mente magnética não é ativada pela velocidade, mas pela resiliência vibracional. Você emite persistência, você atrai consistência. Você emite compromisso, você atrai oportunidade. Você emite ação, você atrai reação. O campo invisível está sempre observando, e ele responde à energia que você mantém, não à emoção que você sente de vez em quando. Por isso não pare, não recue, não adormeça. Haja com fé, planeje com paixão, cerque-se de gigantes e avance, mesmo que devagar, porque a ação poderosa, constante, alinhada, ajustável, é o que separa os que sonham dos que realizam. É o que transforma desejo em destino e é o que te coloca, dia após dia, na frequência exata da vida extraordinária que você nasceu para viver. O campo invisível das riquezas. Você já sentiu que há algo além? Algo que você não vê, não toca, mas sente? Uma força que parece conectar pensamentos, emoções, eventos e pessoas em uma rede invisível, porém poderosa? Esse é o campo das vibrações. É o terreno sutil onde tudo começa, onde o invisível molda o visível, onde os pensamentos se tornam coisas. E é aqui que a mente magnética alcança seu ápice. Esse é o 7º princípio, a transmutação do pensamento em realidade. Mas atenção, você não atrai o que deseja, você atrai o que você vibra. E você vibra aquilo que pensa repetidamente com emoção. Pensamento, sozinho, é fraco. Emoção sem direção é caos. Mas pensamento mais emoção direcionada? Isso é energia criadora. Imagine sua mente como um transmissor. Cada pensamento é uma frequência enviada ao universo. Se você envia medo, recebe limitações. Se envia confiança, recebe possibilidades. Se emite gratidão, recebe abundância. Essa não é uma teoria poética, é um princípio energético. Tudo é vibração, tudo é frequência. E o universo, como um espelho quântico,
só pode te devolver aquilo que você sustenta internamente. É por isso que pensar grande não basta. Você precisa sentir grande. Precisa viver mentalmente a realidade que quer manifestar, antes que ela aconteça. Porque ela só acontecerá quando seu mundo interno estiver alinhado com a versão que você deseja atrair. Aqui entra o 8º princípio: emoção controlada. Você não pode permitir que as emoções te dominem como ondas desgovernadas. Medo, raiva, inveja, culpa. Todas essas emoções emitem frequências destrutivas. E enquanto você estiver imerso nelas, sua mente magnética estará travada. O segredo não é suprimir emoções, é transmutá-las. Transformar medo em coragem, raiva em ação, tristeza em introspecção produtiva, inveja em inspiração. Você é o alquimista da sua mente. E a matéria-prima que você trabalha todos os dias são as emoções que você escolhe nutrir ou transformar. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Você só consegue dominar as emoções quando purifica a raiz delas. E essa raiz está no seu subconsciente. Este é o 9º princípio da mente magnética: subconsciente limpo. Seu subconsciente é o solo onde crescem todas as sementes mentais. E ele está repleto de programações. Muitas delas não são suas. Foram instaladas por pais bem-intencionados, mas limitados. Por professores cansados. Pela sociedade medrosa. Pela mídia que lucra com sua insegurança. Crenças como: dinheiro é sujo. Sucesso é só para alguns. Eu não sou bom o suficiente. Sempre vou sofrer. As coisas são difíceis para mim. Essas frases, repetidas milhares de vezes em sua infância e juventude, se enraizaram como verdades. E agora, mesmo que você pense positivo conscientemente, seu subconsciente rejeita a mudança. É como tentar correr com os pés presos a correntes invisíveis. Por isso você precisa reprogramar, e isso exige atenção, repetição e intenção. Afirmações positivas funcionam quando carregadas de emoção. Visualizações funcionam quando sentidas com o corpo inteiro. Meditação funciona quando praticada com constância. Você precisa se tornar o guardião do seu templo mental. E isso começa pelo que você consome, o que você lê, o que ouve, com quem conversa, o que fala para si mesmo todos os dias. Se seu subconsciente estiver contaminado, nenhuma técnica funcionará. Mas se ele for purificado e reprogramado, nada poderá te parar. E aqui está a beleza do processo. Tudo começa de dentro para fora. A realidade é um reflexo, um espelho. Você quer mudar sua vida? Mude sua frequência. Você quer atrair oportunidades? Torne-se oportunidade. Você quer ser reconhecido? Reconheça seu valor todos os dias. Você quer ser rico? Pense, sinta e haja como alguém que já é, mesmo que ainda não veja no espelho, mesmo que a conta bancária diga o contrário. Porque o universo não responde ao que você vê, ele responde ao que você crê e ao que você vibra continuamente com convicção emocional. A mente é magnética, mas ela só atrai aquilo que está em ressonância. Por isso, purifique, emita luz, sustente fé, dirija suas emoções, transforme seu subconsciente num campo fértil de possibilidades. E então, e somente então, o mundo externo começará a se dobrar diante da sua nova frequência. Você verá sinais, verá encontros inesperados, verá oportunidades brotando do nada, mas nada será por acaso. Tudo será resultado da energia que você plantou e sustentou. A mente magnética não negocia com incoerência. Ela exige alinhamento entre pensamento, emoção, palavra e ação. Quando tudo isso vibra na mesma direção, o campo invisível das riquezas se manifesta e você descobre que nunca foi sobre sorte, sempre foi sobre sintonia. O legado invisível, a última lei. Chegamos ao 10º e último princípio da mente magnética, aquele que fecha o ciclo, mas também o reinicia. Aquela força sutil, silenciosa, mas infinitamente sábia,
a inteligência infinita. Alguns a chamam de Deus, outros de universo, mente universal, fonte criadora. Pouco importa o nome, importa o acesso, porque acessar essa inteligência é o que distingue os grandes realizadores dos meros sonhadores. É o que separa os que apenas acumulam riqueza dos que deixam um legado eterno. Mas essa inteligência não se grita, não se força. Ela só se revela no silêncio interior. Vivemos num mundo barulhento, um mundo que valoriza o fazer, o correr, o mostrar. Mas a sabedoria mais profunda vem no silêncio, vem nas pausas, na introspecção, na escuta sagrada da própria alma. E é aí que a inteligência infinita se manifesta. Nos lampejos de genialidade que você não sabe de onde vieram. Nas intuições repentinas que mudam o rumo da sua vida. Na ideia que surge no banho, no sonho, no momento de calma. E que, quando seguida com coragem, muda tudo. Você já viveu isso. Você sabe do que estou falando. Porque todos já tiveram esse contato. Mas poucos tiveram a coragem de seguir a instrução invisível. A inteligência infinita não grita, ela sussurra, e só ouve quem silencia o ego, a dúvida, o medo. Esse é o chamado final da mente magnética, viver guiado pela sua voz mais elevada. Não se trata mais de conquistar, mas de servir. Não apenas de ganhar, mas de impactar. Quando você se alinha com essa inteligência, tudo muda. As decisões se tornam mais claras. Os caminhos se desenham diante dos seus olhos. O medo se transforma em missão. E sua vida deixa de ser apenas sua. Ela se torna uma ponte. Uma ponte para outros atravessarem, para outros despertarem, para outros lembrarem do que também são capazes. Porque no fim, o verdadeiro poder da mente magnética não é atrair riquezas, é se tornar uma fonte de transformação. Riqueza sem propósito é prisão. Sucesso sem impacto é vazio. Poder sem amor é destruição. Mas quando tudo isso é guiado por essa inteligência superior, você se torna um canal, um instrumento, uma chama que acende outras. E é aqui que voltamos ao início. Porque este caminho não tem fim. Cada conquista é o início de uma nova missão. Cada degrau alcançado revela um novo horizonte. A mente magnética não é um destino final, é um estado contínuo de evolução. Ela exige disciplina diária, escolhas conscientes, alinhamento interno. Você acorda todos os dias com a oportunidade de ser maior do que ontem, de pensar melhor, sentir melhor, agir melhor, servir melhor, não para provar algo ao mundo, mas porque você lembra quem você é e quem você foi chamado a ser. Esse é o verdadeiro legado. Não aquilo que você deixa para o mundo, mas o que você desperta dentro dele. Você pode ser essa fagulha, essa centelha, essa força silenciosa que transforma realidades. Mas tudo começa com uma escolha. A escolha de não mais ignorar o chamado, de não mais adiar o passo, de não mais fingir que não sabe. Você sabe, você sente. Você está ouvindo isso agora porque algo dentro de você já despertou. E agora, você só precisa seguir. Respire fundo, sinta seu coração, feche os olhos se quiser e pergunte: quem eu estou sendo? Quem eu quero ser? O que estou aqui para entregar ao mundo? Não responda com pressa. Não tente parecer forte. Apenas escute. A resposta está aí. Sempre esteve. Você não precisa de permissão, nem de aprovação. Você precisa apenas de compromisso. Comprometa-se com sua versão mais elevada, com a missão que arde em você, com a força que te trouxe até aqui. A mente magnética não é um dom, ela é um portal. E ele está aberto. Atravessar ou não é uma decisão sua, mas saiba, do outro lado não há apenas riquezas. Há um novo você. Há um mundo transformado pela sua existência. Há vidas tocadas pela sua coragem. Você nasceu para isso. E o tempo é agora.